Boa tarde, pessoal. Vem comigo que hoje eu vou falar um pouco sobre hipoglicemia e sua influência no ciclismo. Vou dar uma dica para você fazer um treino melhor e com mais segurança. E não tem desculpa para não pedalar, viu? Apesar de ser um assunto que aborda todo mundo, né? Pode ocorrer em qualquer pessoa. Hoje eu vou tratar um pouco mais para quem tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, porque essa situação é mais comum de ocorrer nesse tipo de pessoas. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria primeiro de explicar, entender o que é essa hipoglicemia. O nosso corpo utiliza a glicose como principal fonte de energia e o valor ideal aí de glicose na corrente sanguínea é entre 70 e 99 miligramas por decilitro. Então, um valor um pouco abaixo de 70, a pessoa começa a entrar num quadro de hipoglicemia. Um valor um pouco acima de 100, a pessoa começa a entrar num quadro de hiperglicemia. Agora que já entendemos, eu gostaria de separar essas hipoglicemias em 3 situações: pré-treino, durante o treino e pós-treino. Então vamos lá. Pré-treino. Imagina que você se alimentou bem e algumas horas, alguns minutos antes de iniciar seu treino, você começa a entrar num quadro de hipoglicemia. E aí o ideal seria que você abortasse esse treino. Mas se você não puder fazer aquilo naquele momento, pelo menos tente postergar um pouco. Mas se ainda assim você não puder fazer isso, eu recomendo que você reforce sua alimentação e garanta que sua glicose esteja entre 120 e 140 para poder fazer um treino com maior segurança. E ainda assim, diminua a distância que você se planejou treinar. Por exemplo, se você queria treinar 70 km, treine 35, diminua a intensidade também, porque isso fará com que você poupe um pouco de energia e no caso de uma hipoglicemia, o interessante realmente é não gastar energia. Segunda situação, hipoglicemia durante o treino. Imagina que você saiu para pedalar e aí, uma distância de uns 50 km da sua casa, você começa a ter hipoglicemia. A gente sabe que é dever de todo diabético andar com carboidrato, seja ele doce, bala, 24 horas por dia, todos os dias. E no ciclismo não é diferente, ainda mais fazendo exercício físico, a glicose tende a baixar mais facilmente. Então, no meu caso, eu ando sempre com banana, barrinha de cereal, batata doce e esse sachê de glicose, que é fácil de encontrar, eu encontro em farmácia. Nesse caso aqui, ele é a glicose na forma pura e ele tem 14 gramas de carboidrato em um sachê desse. Geralmente eu carrego 5 comigo. Então, se eu estiver fazendo o meu treino e no meio da estrada minha glicose começa a baixar, eu vou ficar mais tranquilo, porque eu vou ingerir tanto o sachê, que vai absorver mais rápido, depois eu como a barrinha de cereal, às vezes a batata doce, até que eu encontre uma loja de conveniência e pare na primeira que eu ver, para poder fazer uma alimentação mais reforçada, seja um pão de queijo, um suco, alguma coisa, e aí sim eu termino o meu treino, consigo chegar em casa com maior tranquilidade e maior segurança. Só uma observação em relação a esse produto aqui, é muito comum encontrar aquele Carb Up, o pessoal gosta muito dele. Porém, ele tem maior quantidade de sódio em sua composição e alguns outros químicos também. Então, para quem é portador de diabetes e por aí, eu recomendo mais esse daqui, que é praticamente a glicose na sua forma pura. Então, fica a dica aí. Terceiro e último caso, hipoglicemia pós-treino. Imagina que você fez seu treino, se alimentou direito, bacaninha, chegou em casa, algumas horas depois você começou a ter uma queda de glicose, uma hipoglicemia. Você estando em casa é mais fácil você contornar a situação, porque você pode ir até a cozinha e comer algum carboidrato, alguma coisa doce e aí voltar a glicose para os valores normais. Mas imagina que você saiu para treinar à noite e aí você chegou em casa tarde, se alimentou bem, foi dormir. No meio da noite, você dormindo, sua glicose começa a cair. Sorte nossa que o nosso organismo é muito inteligente, é incrível. Ele, numa situação dessa, ele tem que fazer você acordar. Como ele vai fazer? Ele pode inventar um pesadelo, ele pode gerar um desconforto, mas de alguma forma você vai acordar. E aí, você corre para a geladeira, ingere o seu carboidrato, come um doce, um suco,
alguma coisa para contornar a situação. De toda forma, não é interessante, isso é muito perigoso. Eu já tive várias vezes hipoglicemia durante o sono, dormindo, acordei 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, fiz a correção, né, comi o carboidrato, minha glicose subiu, voltei a dormir. Mesmo assim, quando você acorda no dia seguinte, ainda sente aquele efeito ainda da hipoglicemia, é complicado. Então, uma das dicas que eu dou é reduza a quantidade de insulina que você aplica durante suas alimentações, durante os seus treinos. Por exemplo, no meu caso, no meu pré-treino, quando eu vou alimentar, eu reduzo em média de 50% a minha dose de insulina. Por exemplo, se eu vou aplicar 6 unidades, que seria o normal, eu vou aplicar 3, então, para eu não ter problemas durante o treino. Durante o treino eu não aplico nada de insulina, eu apenas como, me alimento, e no pós-treino eu também aplico em torno de 50% da minha dose de insulina. Então, se eu aplicaria 6, por exemplo, eu vou aplicar em torno de 3 unidades apenas, para eu poder evitar essas situações de hipoglicemia. Então, essa é uma das dicas, controle a sua dose de insulina durante aí o seu treino, porque a gente sabe que exercício físico faz a glicose baixar bastante. Então é isso aí, valeu, é uma das dicas aí, acho um tema interessante de compartilhar com vocês. Valeu pessoal, até mais.